O nome do vídeo é o mapa da guerra entre gangues em Los Angeles. Eu acho que vocês vão gostar desses vídeos, hein? Tá ligado? Que é Crips, Bloods, esses caras aí. Vamos tá vendo esse vídeo aqui? Tá reagindo a esse vídeo, cara? Eu acho que vai ser maneiro. Se você olhar para um mapa da guerra de gangues de Los Angeles, pode esperar uma imagem simples. Os Bloods contra os Crips, vermelho contra azul, mas esse mapa é uma mentira. Os Crips são a maior gangue de Los Angeles, mas se dividiram em cerca de 100 grupos que travam uma guerra civil entre si. E ainda existem os Bloods. Historicamente, eram superados em número por 3-1, o que os obrigava... Hoje em dia os rappers morrem porque, né? Por conta dos Bloods e dos Crips, né? King Von, esses caras aí. a se unir, mas até o vínculo dos Bloods agora está se rompendo. Você tem os Piratas, os Bloods originais de Compton, que agora se destacam como um dos principais grupos na guerra de gangues de Los Angeles. E entre eles está a Guarda Selvagem, os criminosos Hoover. Eles costumavam fazer parte dos Crips, mas desde então se tornaram independentes. Agora eles se autodenominam EBK, que significa Matador de Todos, e eles têm assumido o controle de alguns dos quarteirões mais disputados do lado sul de Los Angeles. Mas isso vale só para as gangues negras. As latinas atuam de modo bem diferente. Grupos como Florencia 13 e a Gangue da Rua 38 funcionam muito mais como organizações criminosas, com ligações com os cartéis mexicanos. Enquanto muitas das gangues negras estão brigando por quarteirões localizados, as gangues latinas estão disputando demografias da cidade, frequentemente se envolvendo em guerras motivadas por questões raciais para expulsar completamente as gangues negras da cidade. Usando dados exclusivos e horas inserindo essas informações em nossos GTA San Andreas explorou muito bem isso aí. Então agora tá surgindo outras, né, cara? Tá surgindo outras gangues agora. software de animação, mapeamos todas as gangues de Los Angeles até as ruas exatas que elas Ou já tinha, né? Já tinha, né? No GTA San Andreas tinha Bloods e Clips, né? Esta é a guerra de gangues de Los Angeles mapeada. Para entender essa guerra, precisamos nos aprofundar. Beco da Morte. Beco da Morte se refere a um trecho de 3 km da South Vermont Avenue, que vai da Imperial Highway, ao sul, até a Manchester Avenue, ao norte. Os altos níveis de violência aqui se devem principalmente ao fato de que há várias gangues rivais diferentes, todas concentradas na mesma área, lutando por quarteirões, conjuntos de apartamentos e pelo tráfico de drogas na Vermont Avenue. Os Hoovers, também conhecidos como criminosos Hoover, são a gangue mais agressiva desta área. As autoridades federais e locais nos informam. Eles decidiram ir atrás de uma gangue especialmente perigosa que está escravizando mulheres e crianças. Não, mas aí mereceu dessa gangue aí também. Escravizando mulheres e crianças, pô. Postos membros de gangue. Olha lá, olha os caras. Armin Stage, Harris, Young, Bro, parei de falar assim. Israel, Amoaco, Brooks, Evans, Robinson, Phillips, Kluchan e Gray. Incluindo 6 líderes da gangue de rua criminosa Hoover, agora foram pica, tu é pica, irmão. Valeu que tá seguindo aí, menor. Indiciados por essas acusações realmente perturbadoras. Como mencionado na introdução, eles têm uma reputação EBK, que significa Matador de Todos, e atualmente estão em guerra com quase todos os grupos vizinhos. Os criminosos Hoover controlam grandes áreas dos lados leste e norte desse corredor. A segunda maior gangue dessa área são os Underground Crips. Eles controlam áreas principalmente a oeste da Vermont Avenue e têm sua sede especificamente ao redor da Normandy Avenue. A proximidade deles com os Hoover significa que atravessar a Vermont Avenue muitas vezes pode ser uma sentença de morte. A violência entre essas duas gangues aumentou para níveis extremos em 2015 depois que um homem chamado Kenneth Peavy, também conhecido como KP, foi baleado e morto. KP fazia parte dos Underground Crips e foi baleado e morto na West 109 Street, bem no coração da zona de conflito em Ajuda na má fé com o parceiro. Valeu pelas rosas aí, Rex, tamo junto. Westmont. A morte dele foi logo atribuída aos Hoover, que disputavam território com os Underground Crips na região. Não sei se eles sabiam com quem ele andava. Quando atiraram, só procuravam alguém na rua. Poderia ter sido qualquer um parado ali no lugar errado. Em uma guerra de gangues típica, um tiroteio como esse é seguido por uma retaliação silenciosa e direcionada. Desta vez, porém, algo diferente aconteceu. Pouco depois da morte de KP, uma hashtag começou a circular no Twitter e no Instagram. Era a hashtag 100 dias, 100 noites. Meu parceiro me disse para perguntar sobre 100 dias e uma noite ou algo assim. Um famoso Crip foi morto. Era basicamente exatamente como diz, tipo 100 dias, 100 noites, 100 por 100 dias e 100 noites.
Foi só uma quantidade enorme de mortes. Os Underground Crips fizeram uma aliança com outros grupos de Ele explicou, mas eu não entendi não, velho. Crips e prometeram que, para lamentar a morte do KP, Valeu, Cris, tá seguindo aí, cometeriam meu atos mano. de violência por 100 dias e 100 noites. A Obrigado, violência não seria Cris, direcionada obrigado. apenas aos Hoovers, porém, a aposta supostamente era ver qual grupo dos Crips conseguiria acumular mais corpos ou mortes. Depois que os 100 dias terminaram, essa ameaça se espalhou rapidamente. Não eram apenas membros de gangues, mas também os moradores comuns de Los Angeles que ficaram é apavorados de sair de casa. O Departamento de Polícia de Los Angeles precisou divulgar comunicados para acalmar o público, enquanto hashtags como Reze por LA viralizaram nacionalmente nas semanas após a hashtag popular. Houve um aumento nos tiroteios na região, tornando-se tão comuns que a área ficou conhecida como Corredor da Morte. Mas enquanto os Underground Crips e os Hoover criminosos brigavam por questões de gangues na região, uma terceira gangue surgiu, ao sul. Luz 13 é uma gangue apoiada pela máfia mexicana que adicionou uma nova Ó os chicanos aí, ó. dimensão racial à violência. Na década de 2010, a South Los 13 estava trabalhando com cartéis mexicanos para atacar moradores negros em Westmont. Muitos desses moradores negros eram vistos como rivais de gangues, mas muitas vezes eram apenas cidadãos comuns. A South Los 13 usava um método específico chamado ataque com coquetel Molotov contra moradores negros. Ataque com coquetel Molotov ocorre quando gangues compram materiais para fabricar bombas improvisadas. Depois eles jogavam isso pelas janelas de moradores negros desavisados e assediavam esses moradores negros o máximo possível para forçá-los a sair do bairro. Para permitir que membros da gangue South Los 13 se mudassem para lá, eles dizem que esse era um plano muito sofisticado. Compraram disfarces, luvas, materiais para a fabricação de bombas e então se dividiram em duas equipes e cada um tinha uma tarefa muito específica. Uma pessoa tinha a tarefa de quebrar as janelas, a próxima acendia o coquetel Molotov e o último jogava o coquetel Molotov dentro da residência. E então, dominando grande parte da parte sul do corredor, estão os Denver Lane Bloods. Os Denver Lane Bloods se destacam na cultura das gangues de Los Angeles por produzirem alguns dos raps de gangster mais autênticos. Não é a versão polida da MTV, mas sim o rap de Gangster Crew e Underground. O rapper mais famoso dos Denver Lane era Brandon Woods. Conhecido como B. Brazy, ele se tornou uma lenda do underground por seu estilo de rap único e agressivo. Em 2003b, Brazy foi atraído para um quarto de hotel para encontrar uma garota que ele achava bonita. Mal sabia ele que a garota estava armando para B. Brazy. Olha, mano. Vai, tia! Não, foi mal, desculpa. South. Luz 13 também estava atrás dos Denver Lane Bloods. Quando B. Brazy entrou naquele quarto de hotel, ele não foi recebido por uma mulher. Ele caiu direto em uma emboscada. Olha, velho. Relatórios sugerem que eram membros da gangue latina local South Los 13 que estavam lá esperando por ele. B. Brazy foi baleado várias vezes e deixado morto no quarto de hotel. A história de B. Brazy Rapaziada, já dizia Mano Brown. A confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. estava em todos os noticiários de Los Angeles e era uma prova de que nem mesmo a fama impede as balas. Se avançarmos alguns quilômetros a leste, as apostas aumentam. Deixamos os bairros residenciais e entramos nos conjuntos habitacionais de Los Angeles. Todo dia. A gente faz de verdade. Fica esperto, Creep. Você vai ser morto aqui fora. Se vier brincar com a gente, todos nós estamos com você. Na região de Watts, a guerra de gangues ocorre em grandes conjuntos habitacionais construídos pelo governo, não por quarteirões ou centros comerciais. Primeiro, você tem os Nickerson Gardens, que é o maior conjunto habitacional a oeste do Mississippi. Esse conjunto Esquece música, parei com isso. habitacional é o território dos Bounty Hunter Bloods, que estão em uma guerra antiga e frequentemente violenta com várias facções Creep das proximidades. Os Bounty Hunter Bloods têm estado em guerra com as duas principais facções dos Crips na região. Tem os Grape Street Crips, que atuam principalmente no conjunto habitacional Salve, Jordan GT, Downs, como é que você tá? e os Imperial Project Crips, que atuam no conjunto habitacional Imperial Courts. Os trilhos do trem na fronteira dessa rivalidade entre Bloods e Crips são o limite que os membros das gangues evitam Mas tri pra você, mano, mas pra mim não tá voltando nada. Aqui eu tô em live na Twitch, tô em live aqui, tô reagindo com o pessoal. Tem quem gosta, tá ligado? cruzar. Eu curto. A guerra eu de curto mais gangues isso, nessa área sincero. envolve crianças de até 10 anos correndo pelos conjuntos habitacionais e fornecendo armas para membros mais velhos das gangues. Essas crianças não são membros oficiais das gangues, mas são usadas como aviões, olheiros e guardadores de armas, pois a polícia tende a revistar ou prender menos crianças.
a polícia frequentemente via meninos em idade escolar correndo entre as fileiras dos conjuntos habitacionais na Rua 113, Rua 114 e Avenida Sucesso carregando pistolas em suas mochilas. E então, no extremo sul dessa guerra, está a Rodovia Imperial, ou mais conhecida como Rua do Muro pelos moradores locais, eles a chamavam de Rua do Muro, por causa da quantidade insana de dinheiro que pode ser feita vendendo drogas nesse trecho, mas também pode ser perdida em questão de minutos em um tiroteio de carro. Kendrick Lamar vinha de Compton para passar tempo nos Nickerson Gardens com os Bounty Hunter Bloods. Ixi, tentaram pegar o Kendrick? Existe um vídeo famoso de Kendrick fazendo freestyle nos Nickerson Gardens antes mesmo de ficar famoso. Meus amigos do rap, não digo que vocês são ruins como nota fiscal, só falo a verdade, certo? É assim que escrevo minhas metáforas. Você foi um fator, sumiu sempre, sem programa de TV. Não me compare com eles. Isso é como Charles contra Nemo, Gorila contra Chimpanzé, Jordan contra Kukoc, Tony Montana cheirando perto de Nino. Em 2024, Kendra, Clamar e Cisa fizeram um concerto de Natal nos Nickerson Gardens para beneficiar a comunidade. O show foi gratuito e a fila se estendia por quilômetros. Todos os participantes precisavam trazer um brinquedo novo, sem embrulho, como ingresso para entrar. Todos os presentes arrecadados foram doados para as crianças da comunidade. O evento acabou sendo um grande sucesso, e os membros da comunidade esperam que isso se torne uma tradição anual. Mas enquanto Kendrick trouxe paz ao Nickerson Park, sua casa, a poucos quilômetros ao sul, ainda carrega uma história muito mais sombria. Quando cruzamos a fronteira de Watts para Compton, não estamos apenas entrando em outro bairro, estamos entrando na capital mundial do rap de gangsta. De Kendrick Lamar, Roddy Ricch, Dr. Dre e até mesmo... Não, você não vai... Você vai citar esses caras, você não vai citar o Ice Cube, Eazy-E, como assim, cara? Par de Tupac por um tempo. Compton é o berço dos verdadeiros gangsters de Los Angeles, sendo uma das áreas mais violentas entre as gangues. Acontece no cruzamento da Compton Avenue com a Long Beach Boulevard. Nesse cruzamento há dois grupos Piru ao norte e dois grupos Crip ao sul. Você tem os Southside Crips, que são uma das gangues Crip mais notórias de Los Angeles, junto com os menores Ward Lane Crips. Então, ao norte desse cruzamento, você tem o grupo Luther's Park Piru e o grupo Elm Street Piru. É importante notar que esses grupos Piru não são apenas Bloods comuns. Eles são os fundadores originais de uma aliança anti-Crip que basicamente se desvinculou da gangue Blood maior para funcionar como seu próprio exército independente. Logo ao norte desse cruzamento, e mais acima na Long Beach Boulevard, está a lendária gangue Mob Piru. Esse é o grupo do qual o famoso Tupac fazia parte. Estamos em uma zona de guerra. Não é tão fácil quanto parece. Acham que só temos alguns negros criminosos armados. Não é assim. Não vivemos no inferno, mas na sarjeta. Somos 80 pessoas em um só prédio. Quando as notícias começaram a se espalhar de que Tupac foi baleado e morto em Vegas pelos Southside Crips, um dos maiores rivais da gangue Piru, a violência explodiu rapidamente. Nas semanas seguintes, a violência na Long Beach Boulevard fez da área uma zona de guerra. Todos os envolvidos de Compton retornaram para lá, disseram que South Cyber era responsável pelo tiroteio contra Tupac e isso estava chegando a Compton e impactando a gente. A guerra ia começar. Os membros do Mob Piru caçavam Southside Crips e vice-versa. Houve 3 homicídios e mais de 10 tiroteios em Compton que foram diretamente ligados à morte de Tupac só na primeira semana após a morte dele. Assim como jogar ping-pong, eu estou sacando pra você, você tem que devolver. Se eu conseguir dar uma cortada, tá ligado? Você também pode dar uma cortada. Mas a gente vai ficar indo e voltando até segunda ordem, isso vai acontecer. E era assim, olho por olho, pra todo mundo. Tudo que eu sei é que eles não vieram à toa pra quebrada, nem mexer com a gente de onde éramos. Bom, 14 pessoas foram baleadas e 4 pessoas morreram. Além disso, não muito longe desse cruzamento famoso fica o Tribunal de Compton. Integrantes de gangues de toda Los Angeles são obrigados a vir aqui para suas audiências. Isso frequentemente leva a brigas nos corredores ou tiroteios nos estacionamentos e ruas ao redor quando rivais se encontram ao comparecer ao tribunal. Mas em setembro de 2020, a violência no Tribunal de Compton mudou. O atirador não estava procurando por um Crip ou um Blood, ele estava procurando por um distintivo. Deontay Murray era membro dos Compton Variotokas e tinha acabado de perder um dos seus irmãos mais próximos na gangue em um tiroteio com a polícia. Murray estava tão abalado pela perda do seu irmão de gangue que queria se vingar da polícia.
Antes de começar sua onda de tiros, Murray já estava cometendo crimes ativamente. Em 1º de setembro de 2020, ele roubou um Mercedes preto na Bradfield Avenue. Ele atirou na perna do dono com um rifle de alto calibre e roubou o carro. Esse Mercedes se tornaria seu veículo de guerra para os ataques que viriam. Então, 10 dias depois, em 10 de setembro de 2020, Murray dirigiu esse Mercedes até o tribunal de Compton. Ele viu um homem de terno entrando em um carro e, por engano, acreditou que era um policial à paisana. O detetive Murray se aproximou e abriu fogo contra esse homem, disparando várias vezes contra o veículo dele. A vítima, na verdade, era apenas um cidadão Agiu comum. na má fé, mano. Ele agiu na má fé. Detetive e sobreviveu por pouco. Esse primeiro incidente mostrou que Murray estava caçando agentes da lei. Então, apenas 2 dias depois, em 12 de setembro, Murray voltou ao cruzamento da Compton Boulevard com a Willowbrook Avenue, que é onde fica o centro de transporte MLK. 2 policiais de Los Angeles estavam sentados em sua viatura do lado de fora da estação de trem. Imagens de vigilância mostraram Murray se aproximando da janela do passageiro e abrindo fogo a queima-roupa, sem aviso prévio. Ambos os policiais foram baleados várias vezes no rosto e cabeça, mas tentaram rapidamente aplicar torniquetes um no outro para conter o sangramento. Murray fugiu rapidamente do local e, de alguma forma, ambos os policiais sobreviveram milagrosamente. Um policial está no hospital atrás de mim, outro policial está fora, um homem é um mistério. 3 dias depois, após esse ataque ousado, agora em 15 de setembro, Murray foi visto em Linwood dirigindo um Toyota Solara. Ele levou a polícia a uma perseguição em alta velocidade e jogou a arma pela janela. Murray acabou abandonando o carro perto do quarteirão 3100 da Carlin Avenue em Linwood e depois fugiu a pé. Uma grande presença policial tomou conta da área e começou uma caçada por Murray. Essa caçada durou quase 10 horas antes de Murray ser finalmente capturado. Caramba, mano, o outro passou ele, hein, Caramba, esqueci o nome do homem agora, velho, que parou o Brasil, mano. Rodeando o Brasil aí, ninguém pegava ele. Escondido debaixo de um galinheiro no quintal de uma pessoa. 3 anos depois, em setembro de 2023, Murray teve seu julgamento diante de um júri. A equipe de defesa dele argumentou que ele não agiu com premeditação, mas sim sob influência de drogas, e que estava dominado pela dor da perda de seu irmão de gangue. O júri não acreditou nessa versão e considerou Murray culpado de todas as acusações. O juiz então sentenciou Murray a 166 anos de prisão. Mas enquanto Deontay Murray foi movido pela dor e pela vingança, as gangues a poucos quilômetros ao norte não agem por emoção. Quando saímos das ruas caóticas de West Compton e entramos no cinturão das gangues latinas, há um enorme corredor de gangues que operam como grupos do crime organizado. Eles têm ligações diretas com a máfia mexicana, possuem sistemas sofisticados de cobrança de taxas e têm um histórico de violência racial agressiva. Não podemos falar sobre o cinturão das gangues latinas sem mencionar Florencia 13. Eles são uma das maiores e mais poderosas gangues de rua da Califórnia, controlando efetivamente toda a comunidade não incorporada conhecida como Florence Firestone. Diferente da maioria das gangues de Los Angeles, que não tem grande estrutura, a F13 funciona como uma empresa corporativa. Eles têm subgrupos específicos como os Jokers, Malditos e 76th Street. O subgrupo Joker teve participação no momento mais marcante da gangue F13. Foi chamada de Operação Joker's Wild. Em meados dos anos 2000, os líderes da F13 lançaram uma campanha focada em limpeza racial. Eles queriam toda a região de Florence Firestone só para eles, e criaram estratégias para expulsar os negros de baixa renda da área. Havia membros da gangue East Coast Crips morando na área de quem eles não gostavam. A F13 não estava apenas mirando membros de gangues negras, pois a F13 começou a mirar também em civis negros. Membros da gangue Florência supostamente participaram de uma série de ataques fecha com racista, mano. Contra gangues rivais afro-americanas. Isso se estendeu a cidadãos inocentes que acabaram sendo baleados simplesmente por causa da cor da pele deles. Em um caso notório, um membro da F13 avistou um homem negro em um ponto de ônibus. Eles não perguntaram de onde ele era ou se era de gangue, apenas gritaram um insulto racial e atiraram. Infelizmente, a vítima faleceu apesar de não ter nenhuma ligação com a gangue. Esse foi o ponto de ruptura para o Departamento de Polícia de Los Angeles. O Departamento de Polícia de Los Angeles envolveu várias agências federais de aplicação da lei, incluindo o ATF, o DEA e até o FBI, para realizar uma operação na comunidade de Florence Firestone.
Mais de 1.300 membros das forças de segurança se mobilizaram juntos nas primeiras horas da manhã, às 4 da manhã, e todos eles invadiram o bairro. Eles cumpriram mandados de prisão em dezenas de locais simultaneamente. Um grande júri federal então indiciou 102 membros da gangue. Essa foi uma operação sem precedentes e a maior já realizada nos Estados Unidos. Em vez de acusá-los individualmente por crimes estaduais, os promotores federais usaram a Lei Rico, que era tradicionalmente usada contra a máfia italiana. A Lei Rico permitiu que eles acusassem membros que acreditavam fazer parte da gangue F13, mesmo que não tivessem sido pegos cometendo nenhum crime. A investigação em larga escala revelou que a F13 não estava apenas vendendo drogas, mas na verdade caçava sistematicamente moradores negros para expulsá-los de Florence Firestone. Mas mesmo depois dessa grande operação em 2007, quando prenderam mais de 100 membros da gangue, a F13 só pareceu crescer desde então. Na verdade, em agosto de 2024, as autoridades federais tiveram que lançar outra grande operação Rico contra a F13. O Departamento de Justiça indiciou mais 37 membros da F13 nessa operação e aprendeu muito sobre como a gangue evoluiu ao longo dos anos. Nessa única operação, os agentes federais apreenderam 4 quilos de fentanil, o que é suficiente para matar milhões de pessoas. Os membros da gangue F13 escondiam essa grande quantidade de fentanil nas chamadas casitas. Uma casita parece uma casa comum por fora, mas por dentro eles a transformam em um cassino improvisado, com máquinas caça-níqueis e mesas de pôquer. Geralmente são escuras, cheias de fumaça de cigarro e vigiadas por membros da gangue. Parece que os policiais acabaram encontrando o que parece ser um cassino clandestino e eles foram levados até lá por um suspeito. Das pessoas que correram para dentro da casa tentando fugir da polícia. As pessoas vão lá para apostar, mas o lucro real vem da venda de drogas aos apostadores, não do jogo. A casita serve como uma zona segura onde os dependentes podem apostar e comprar drogas na mesma casa. Quando o Departamento de Polícia de Los Angeles invadiu essas diferentes casitas em agosto de 2024, as 9 libras de fentanil foram divididas em mais de 40 mil comprimidos nessas casitas. Os comprimidos foram encontrados em máquinas caça-níqueis, atrás de tomadas e em saídas de ar-condicionado. Vários comprimidos também estavam escondidos em casas de armazenamento, usadas só para guardar drogas e não recebiam pessoas para jogar. Essa descoberta de 40 mil comprimidos misturados com fentanil. O quão sofisticadas essas gangues latinas podem ser. Mas Florencia 13 não é o único gigante no cinturão das gangues latinas. Se você viajar apenas alguns quilômetros ao norte, saindo de Florence Firestone, entra nos corredores industriais de Vernon e Southgate. Este é o território da gangue da Rua 38. A gangue da Rua 38 é o poder indiscutível da era moderna e é conhecida como o avô de todo o corredor latino. Enquanto a F13 está ocupando grande parte das manchetes nacionais, a gangue da Rua 38 não quer isso. Eles estão apenas buscando lucro. Os membros da gangue da Rua 38 fazem parte do velho dinheiro e estão por aí desde a década de 1920. Os caras estão de olho na grana, mano. Enquanto outras gangues estão brigando por sobrados e prédios de apartamentos, a gangue da Rua 38 controla a selva industrial. O território deles é principalmente o corredor Alameda, que é um trecho de quilômetros de... Cara, é tipo o Al Pacino, né? Esses caras aí, mano. O poderoso chefão. Fábricas, pátios de trens e armazéns dentro desse corredor. Uma das principais táticas é roubar trens de carga. Eles esperam o trem diminuir a velocidade em uma curva e então correm até ele com estiletes e cortam a mangueira do freio a ar que conecta os vagões. O sistema de emergência do trem então entra em ação e força o trem a parar completamente assim que ele para. Um grupo de 10 a 20 membros da gangue da 38ª Rua então invade os contêineres de carga, mas eles não começam a pular em contêineres aleatórios. Eles têm informantes nos portos e pátios ferroviários que avisam exatamente quais contêineres têm roupas e eletrônicos caros, e quais só têm papel higiênico barato. A gangue rouba os contêineres valiosos, carrega-os nas vans já à espera e desaparece antes da chegada da polícia ferroviária. De acordo com uma investigação do LA Times, pelo menos 10 assaltos desde março passado, todos envolvendo trens de carga da BNSF, renderam mais de 2 milhões de dólares em tênis Nike roubados. Autoridades afirmam que gangues ligadas ao cartel de Sinaloa estão por trás dos roubos. No fim, esse corredor mostra que a guerra de gangues em Los Angeles virou uma máquina. Não se trata mais de rivalidade de bairro e do cinturão de gangues latinas. Agora é sobre lucrar milhões, muitas vezes às custas da vida de muitas pessoas. Voltando a olhar para o restante de Los Angeles, essa guerra de gangues se estende profundamente para outras áreas do condado, como Long Beach, San Bernardino, o Vale e até Palmdale. No fim, ao olhar o mapa, percebe-se que não é só uma batalha entre vermelho e azul.
É uma zona de guerra em constante mudança, onde as fronteiras estão sempre sendo redesenhadas e a única garantia é que o conflito vai continuar evoluindo. Outro conflito de gangues que está em constante evolução e que na verdade é ainda mais violento do que o de Los Angeles. Em Chicago, eu fiz uma investigação profunda no mundo das gangues de Chicago, incluindo a notória O-Block, que você pode assistir bem aqui. Pô, da hora, mano. Reagir ao de Chicago agora, né? Ou depois?